Boa noite a todos, boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa de Deus, à Casa de Oração. E que Deus seja louvado nessa noite, que nós glorifiquemos, já estamos glorificando a Deus com a nossa presença aqui na Casa de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui presentes e você também que está aí adorando a Deus na sua casa, através do Facebook e do YouTube. Envie para nós as suas mensagens de oração que você deseja, que nós já estaremos aqui. Quarta-feira, um dia de oração, e nós aguardamos que você envie através do Facebook, envie as mensagens de oração. Você não precisa detalhar, porque tudo aquilo está segredado no seu coração, mas você pode falar sobre a sua família, oração sobre o seu trabalho e assim por diante, tá bem? Bem, nós iremos entoar o hino inicial. (392) é o hino para adorarmos a Deus. Nesse momento,
Você que está em casa, você que está na nossa igreja, eu convido que você se ajoelhe. Você também em casa, se ajoelhe para que oremos ao nosso Deus. Gracioso Pai, Pai eterno, que tanto amamos, mais uma vez nos encontramos na sua santa casa de oração. Por que viemos aqui? Porque queremos adorá-lo, Senhor. Queremos pedir a Ti, humildemente, que abençoe a sua igreja, abençoe os membros aqui presentes na sua casa de oração, e também abençoe aqueles que estão em casa, que por motivos que não sabemos, não puderam vir até a sua santa casa. Senhor Deus, nunca podemos nos dirigir a Ti, porque somos pecadores, e rogamos e clamamos que ao falarmos contigo, Senhor, por favor, lava-nos no sangue do Cordeiro. Limpa-nos, Senhor, completamente, porque temos pecados que, se for tirado o manto do Cordeiro, somente o Senhor sabe o que surgirá. Por isso, Senhor, graças a Deus, graças ao nosso triuno Deus, estamos aqui e não somos mortos. Até o dia que vieres, Pai, rogamos que, por favor, preserve a sua igreja, os membros. Nós vivemos num mundo extremamente perigoso e agradecemos os livramentos que o Senhor tem nos concedido. Pai querido, rogo mais uma vez, por favor, modele nossa vida, modele nosso caráter. Eu peço mais uma vez que o Santo Espírito nos incomode dioturnamente, para que sejamos da maneira a qual o Senhor deseja. Somos falhos, como já disse, mas carecemos da sua misericórdia e sua compaixão, Senhor. Pai querido, hoje o Senhor quer falar, quer nos ensinar sobre a armadura que todo cristão deve ter. E o Senhor usou o Carlos Benevides, nosso orador, nosso irmão querido, nosso líder dos diáconos, para falar mais uma vez do seu santo caráter, Senhor. Iremos aprender contigo mais uma vez. Prepare o nosso coração e a nossa mente para aceitação. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, o abençoe, porque Ele escolheu falar a sua palavra. E nós estamos aqui, prontos e sedentos para receber as suas santas letras. Por Jesus Cristo, abençoe a sua igreja. Amém, Senhor. Amados irmãos, espero que você que está em casa esteja já digitando aí e mandando os seus pedidos de oração. Continue pedindo. E quarta-feira é um dia extremamente especial para nós orarmos, né? A Igreja da Cidade de São Jorge, ela tem uma meta todas as quartas-feiras, de nós mantermos de uma maneira fidedigna a nossa presença aqui para orarmos a Deus. Entendemos que nada é possível em nossas vidas. Eu posso me esforçar, eu posso estudar, eu posso ter técnicas, eu posso ter conhecimento, mas tudo isso, se eu não orar a Deus para que esse conhecimento, essa técnica, a maneira com a qual eu conduzo a minha vida, que eu tenha sabedoria na utilização desses talentos e aqueles dons que o Senhor nos concedeu. Para quê? Para o meu próprio uso também, lógico, mas mais ainda para atendimento do próximo e missão que o Senhor nos entregou. Por isso, agradeço a Deus
Quarta-feira é um dia que você reconhece, você põe a mão na cabeça e reconhece o quanto Deus tem sido bom conosco, o quanto Deus tem nos livrado, o quanto Deus tem nos protegido. Eu tenho que entender que não é simplesmente uma quarta-feira onde nós fazemos uma oração e acabou. Eu tenho que realmente me concentrar, me compenetrar, entendendo que tem um Deus que está nesse momento com a sua santa presença aqui na igreja. E também estará no lar de vocês. O lar de vocês está com o Santo Espírito nesse momento. Eu rogo e clamo a Deus que Ele esteja no lar de cada um, presenciando vocês, orientando e dando a sua santa proteção. Como os pedidos são feitos, eu gostaria que alguém se pronunciasse em pedir algo, agradecer a Deus. Jobson. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar aqui novamente nessa quarta-feira. Eu gostaria que a igreja, os irmãos orassem pela minha família, porque eu tenho orado assim, sempre pela minha irmã, que ela um dia se afastou da igreja adventista, Meu pai, ele não tem religião nenhuma, mas ele já está com uma certa idade, e só Deus para ter misericórdia dele, A minha família, de modo geral, eu tenho muitos assim, tios e tias que eu tenho orado. Meus tios que moram lá na Bahia, quando eu fui visitar eles lá em 2018, Meus tios e tias que moram aqui em São Paulo, tenho entrado em contato com uma tia minha que mora em Osasco, e eu estou sempre mandando mensagem para ela, Mas que o Espírito Santo possa, inclusive eu dei um livro, desse livro aí para ela, ela deve estar lendo o livro, Então que o Espírito Santo possa tocar na mente dela e no coração. E orar que a gente fez um trabalho, como é que chama o lugar lá? A gente foi? Morro do Muriti, Tem uma igrejinha lá, E nós levamos os livros, os marmitex. Então, que Deus possa tocar no coração das pessoas que receberam os livros, Para que eles possam ler aqueles livros lá, O pessoal lá da comunidade ali. Que o Espírito Santo possa tocar na mente e no coração deles. Esse é o pedido que eu faço. Amém. Amém, Jobson. Quem mais? O Alisson. Alisson quer falar. Pois não, Alisson. Boa noite a todos. Eu primeiro quero agradecer a Deus, pela vida e pela saúde que Ele tem nos dado, por estarmos reunidos aqui na igreja, pelo menos por enquanto com poucas pessoas, que possamos orar para que mais pessoas possam despertar e vir à casa do Senhor. Meu pedido de oração vai pelo meu tio, o Oswaldo, que ele começou a sentir umas dores na nuca, ele está um pouco preocupado. Quem, irmão? Meu tio, Oswaldo. Aqui em São Paulo ou lá no Maranhão? Aqui em São Paulo. Ele é marido da minha tia, Mas o meu maior pedido por ele é que ele bebe muito, não é nem para ele parar a bebida, é para ele se converter. Que eu acredito que a partir da conversão dele, ele vai parar de beber. Ele vai vir aos caminhos de Cristo. Amém. Também quero pedir oração pelo André, um rapaz que a gente conheceu. Ele é usuário de drogas. Ele pediu muita oração por ele, que ele quer sair disso, Quer arranjar um emprego, quer trabalhar e quer ficar nos caminhos de Deus aí. E também pelo pastor da igreja da minha tia, o nome dele é Antônio. Que ele e a filha dele estão com suspeita de Covid, Então, ela pediu oração por eles também. Amém? Ok, Alisson. Emerson? Quem mais? Elaine? Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer, por estar aqui na casa do Senhor. Depois de ter passado um final de semana fora, dou graças a Deus porque Ele guardou a nossa saída, a nossa entrada, também dos nossos familiares. E eu quero pedir pelos jovens, pela minha família, pelos jovens da minha família. Quando a gente convive mais perto com a família, a gente percebe as coisas que não estão corretas, E eu peço oração pelas minhas sobrinhas, pela influência que elas estão recebendo e por aquilo que estão se deixando levar pelas coisas do mundo, as piores coisas permeiam a vida dos jovens, A gente
orienta. A família, minha família é uma família tradicional, uma família conservadora, mas os jovens eles recebem a influência do mundo, e não é porque tem que ser cristão, não é isso, mas tem que ter uma conduta que dê bons exemplos para os pequenos, né? Em casa, minha sobrinha mais velha tem mais de 30 anos e o mais jovem nasceu faz 2 meses. Então, é uma família composta de muitas crianças, muitos jovens. Então, os mais velhos, eles têm que ser exemplos para os pequenos. Então, eu peço que vocês orem para que os jovens que são mais velhos, nas famílias todas, eles sejam um exemplo para os que vêm depois. Porque nós estamos vivendo numa sociedade completamente destruída pelo mal, né? E hoje eu até entrei lá no site da Câmara dos Deputados Federais para dizer que sou completamente contra. Eles estão tentando votar uma lei que libera a maconha. E além de eu votar veementemente contra, eu deixei um comentário lá, falei: o que vocês querem mais que os jovens estraguem na vida deles? Já temos muita gente desocupada no mundo usando drogas. Lá na praia, durante a semana, estava vazio a praia, mas a cada 200, 300 metros tinha um grupo de homens adultos, bêbados e usando drogas. O que mais que esses deputados querem? Quer transformar a nossa sociedade, mas no quê? Então, eu pedi para eles poderem fazerem projetos que aumentem o número de empregos, né? Para que essas pessoas desocupadas, que ficam por aí fazendo arruaça, para que elas tenham trabalho e ocupem o tempo com coisas úteis e não com coisas inúteis, né? Então, eu peço a oração para que o Espírito Santo, que a gente ore para que a influência na vida dos jovens seja mais forte do Espírito Santo do que essas coisas que entram na mente, lá no subconsciente, e destrói tudo, né? Pessoas formadas, graduadas, inteligentes, fazendo tudo o que não devem. E isso eu me sinto triste de ver essas coisas, porque eu fico pensando, nem no futuro da sociedade toda, mas qual o futuro, né? O que essas pessoas vão deixar de legado para os que vêm depois? Então, eu fico triste de ver essa situação e peço que a gente ore, né? Porque nós estamos chegando no limiar da nossa história e a gente gostaria, eu acho que todos vocês e eu, o maior desejo nosso é ver nossa família no céu, né? E quando a gente vê algumas coisas, a gente fala, mas será que vai alcançar, né, a vitória em Cristo? Com oração a gente alcança. Então, eu sugiro, né, que nós oremos poderosamente pelos jovens, para que eles se deixem ser influenciados pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Erivaldo. Boa noite a todos. Então, eu venho só agradecer a Deus. Essa noite eu muito feliz, né, como o Jobs estava falando do trabalho de domingo, né? Um trabalho muito edificante, né? A gente viu ali onde que as pessoas estavam necessitadas, né? De roupa, de alimento, né? Da palavra também que foi falada, também cantada. Então a gente fica muito feliz por poder fazer um trabalho, né? E as pessoas estão necessitadas e a gente poder ajudar, né? Então só tenho a agradecer a Deus que correu tudo bem. Foi muito bom, gostaram muito do trabalho, né? Que foi feito e a gente pode fazer até outras vezes mais, né? Até já falaram pra gente, não, a hora que vocês quiserem vir, pode vir, né? Como o Jobs falou também, a igreja lá é uma igreja muito pobre, mas é tão pobre, que o madeirite, não tem nem madeirite mais, só tem um TNT que a gente colocou em dezembro. Que bairro é? É lá no Morro do Macuco. É Mauá. Lá em Mauá. Mauá, Morro do Macuco. Então, que a gente possa orar, né? Pedir a Deus que Ele possa colocar as mãos, né? Sobre as pessoas que vai poder ajudar lá, porque parece que ia ter um grupo essa semana que ia lá, um grupo de pessoas que ia lá, para ver o que podia fazer pela igreja, né? Até a gente se propôs, se puder ajudar também, né? A gente vai lá dar uma força também, entendeu? Então, eu peço a Deus que Ele possa... Qual a necessidade maior lá? Olha, todas. Todas. Porque é um barracão que não tem mais nem madeira, mais só TNT. Você faz assim, você vê lá dentro tudo, né? Então é bem pobrezinha a igreja, é do nada. Nem banheiro tem. Banheiro a gente tem que usar na casa dos vizinhos lá, né? Então até eu falei para ele, pro rapaz, eu falei que a prioridade, quando nós fomos em dezembro lá,
falei para ele, a prioridade é a gente fazer um mutirão e fazer 2 banheiros lá, né? Aí agora, como tem um grupo aí que está querendo ver se ajuda a fazer de bloco, aí vamos ver se a gente se junta lá e vamos dar uma força para eles lá. Mas espero que Deus possa abençoar as pessoas que vai estar colocando a mão para ajudar lá. É só isso aí. Amém. Alguém mais? Maria? Eu agradeço a Deus pela vida, pela saúde, né? E eu peço que os irmãos continuem orando pela minha filha Flávia e pelo meu irmão Lucas também, que eles possam aceitar a palavra de Deus, né? E pelo Luiz também, né? Que cada dia a gente não sabe o que está passando, tá pior, né? Mas Deus possa tomar conta dele, né? E também peço que vocês possam orar pela Simone e a filha dela, que agora ela entrou nas drogas, a menina, né? E que os irmãos possam orar por ela tem 14 anos. Como que é o nome dela, hein? Lorena, chama Lorena. Está sendo uma luta, ela e a mãe, tá bom? Alguém mais? Eu também deixo aqui meu pedido de agradecimento, meu agradecimento a Deus pelos livramentos que Ele tem concedido em minha vida e na vida da sua igreja, né? Eu não me canso de testemunhar de Jesus, porque Ele está protegendo a sua igreja da cidade de São Jorge. Nós, irmãos, eu tenho contato com várias igrejas, algumas, né? Igrejas adventistas. E a última igreja que eu tive contato, não vou citar o nome, mas morreu um irmão lá, essa semana que passou. Irmãos, quando eu falo que o testemunho nosso, porque Deus não quer que nós advoguemos por Ele, Ele não precisa disso. Eu vou defender Deus porque falaram isso e falaram aquilo. Eu não preciso. A única coisa que a Bíblia pede que eu faça é que nós testemunhemos de Jesus. E o testemunho dele é que verdadeiramente Deus está protegendo a igreja da cidade de São Jorge. Nós não podemos ficar só na proteção de Deus, é lógico. A nossa oração, ela tem que ser acompanhada de ação. Não é só orar com ação. Então nós também precisamos tomar nossas cautelas, né, nos assegurar dos protocolos de segurança e ora a Deus para que os irmãos voltem à igreja, porque entendo que já estamos numa condição de um ambiente seguro, nós temos proteções a serem feitas, temos até máscaras, caso alguém venha sem máscara, né? Quer dizer, nós nos acercamos de todas as maneiras para dar segurança aos irmãos. Eu peço para você que está em casa, pode vir, nós todos estamos indo aqui já há várias semanas, e estamos cercados de toda a segurança que os protocolos têm definido. E nada tem ocorrido. Irmãos, eu peço para que a Maria faça a oração para nós, para Deus, com essa reivindicação nossa e nossa gratidão a Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E que eu peço também que Deus Pai, preserve os nossos jovens, porque eles estão, qualquer ambiente, irmãos, que nós adentremos, nós vamos na hora perceber que aquilo não é de Cristo, que aquilo não é um preceito cristão. E ali nós vemos verdadeiramente a mão de Satanás trabalhando com esses garotos. Que Deus os proteja. E somente a oração, porque nós temos políticos, nós temos professores, nós temos os pais, nós temos os parentes e amigos que podem dar uma boa influência. Mas se nós não orarmos pela misericórdia de Deus, aí sim nós estamos sem um norte.
Maria, por favor, ore para nós. Peço que os irmãos se coloquem de joelho para a gente orar. Pai querido, Pai amado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, nos protegendo de todo mal. Pai querido, aqui está os pedidos de oração, que o Senhor possa pôr tua santa mão sobre cada pedido que foi feito aqui, meu Pai. O Senhor possa olhar pelos nossos jovens. O Senhor possa pôr tua santa mão sobre eles, meu Pai, que eles não venham cair na cilada dos inimigos, meu Pai. Que eles possam se libertar de todo o mal que está na vida de cada um deles, meu Pai. Abençoe cada família, Senhor, representada aqui, e aquelas que estão em casa, meu Pai, que o Senhor possa olhar por cada um deles, não desampare nenhum, meu Pai. O Senhor sabe que a gente somos pecadores, somos falhos, mas sem a tua graça a gente não pode fazer nada. Proteja, meu Pai, a pregação do irmão Carlinhos, que seja para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe esse culto divino. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Maria. E ainda em adoração, nós temos aqui a nossa igrejinha, e essa igrejinha, ela recebe a nossa adoração também, nossos dízimos e as nossas ofertas. Glorioso Deus, Pai eterno, somos gratos pelo alimento, pelos livramentos, por tudo aquilo que o Senhor nos concede. Mas o lado financeiro, ele é necessário nesse mundo, o qual somos peregrinos. E o Senhor tem provido nossas necessidades, tem provido os recursos necessários para que honremos aquilo que estamos assumindo. O Senhor tem nos ajudado enormemente. E aceite, Pai querido, o nosso agradecimento, porque é uma pequena parte daquilo que o Senhor mesmo nos entregou, nos concedeu, estamos agora devolvendo. Peço que abençoe a cada doador, a cada dizimista, a cada ofertante. Que o Senhor abençoe a vida deles e aqueles que não puderam fazê-lo. Senhor, abençoe duplamente essa pessoa. Em nome de Jesus, agradecidos somos. Amém. Carlinhos, querido, é o momento que nós aguardávamos. Carlinhos é o nosso chefe de diáconos e ele, às quartas-feiras, tem feito uma série de pregações diversas e hoje tem uma pregação maravilhosa, né? De Paulo. Que lindo, né? Que lindo. Efésios. Que Deus te abençoe e o use mais uma vez. Te agradeço, Carlinhos. Deus o use plenamente. Uma boa noite a todos. Eu vou só fazer um breve comentário antes de começarmos, pegando o gancho de todo mundo aqui, né? Nós estamos no meio de uma guerra e a pergunta, será que estamos protegidos? Né? E principalmente a nossa juventude, como a irmã Elane aí fez um apelo, a irmã Maria, em relação à nossa juventude. Eu vejo aí, no dia a dia, eu até comento com a minha esposa em casa, em relação, eu falo, meu Deus, né? Tanta gente sendo usada, né? E desprotegido, né? Porque já que o tema hoje se fala de proteção, né, a proteção espiritual, e aí? Está complicado. Antes da introdução, vou fazer mais um comentário também. Em nenhuma hipótese, eu imagino que um soldado, quando vai para a guerra, ele vai desguarnecido. Não vai, né? Ele vai com sua proteção pessoal, ou seja, no coletivo, para frente da batalha, ele vai protegido.
O que o apóstolo Paulo observou, né, no tempo antigo lá, então, o apóstolo Paulo, ele, observando ali o soldado romano, ele fez essa comparação para a vida espiritual do cristão. Muito interessante essa parte aqui de Efésios 6:11, não é? O tema da nossa pregação é a armadura de Deus. Espiritualmente falando, sabemos o que a armadura de Deus representa para o cristão, pois o Espírito já nos revelou através de Paulo. Um fator importantíssimo é entender que esta armadura é de Deus e não humana. Aqui uma observação, né? Que essa armadura de Deus, ela é uma armadura espiritual, na qual Paulo aqui vai, no decorrer do nosso sermão, o Paulo vai dar todas as comparações, né? Ele observando lá as legiões romanas passando, né, para a guerra, como ele vivia naquela sociedade, ele conhecia tudo, ele fez uma comparação bem interessante, só que para o nosso lado espiritual. Deve ser vestida em seu conjunto, sem deixarmos nenhuma parte de fora, pois a palavra nos exorta, revestivos de toda a armadura de Deus. Também é importante entendermos que ganhamos em que sentido nós somos protegidos, obedecendo ao Senhor, vestindo-nos e revestindo-nos de sua armadura. Precisamos da cobertura de toda a armadura de Deus. Assim como um soldado romano, na época de Paulo, precisava armar-se para a batalha. Nenhum membro do corpo podia ficar descoberto. Essa armadura era um conjunto de armas metálicas que protegia o corpo dos guerreiros. Então, nessa introdução a gente já dá para entender as comparações que o apóstolo Paulo fazia, né? Mas antes disso vamos ler Efésios 3:11, né? Pode ler, Evaldo, por favor, pode ler, por favor. Não, acho que está errado, desculpa, Isso, é 6:11, desculpa, perdão. É 6:11, Efésios 6:11, perdão. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as atuais ciladas do diabo. É verdade, está vendo que comparação, né? Aqui, essa comparação que Paulo faz para que nós nos revestimos de toda a armadura, ou seja, de tudo que for possível para nós protegermos o nosso corpo, o nosso pensamento, a nossa maneira de agir, no falar. O apóstolo Paulo pegou tudo isso aí, fazendo essa comparação, para que nós sejamos cristãos alerta a esse tipo de coisa, aos ataques, porque os ataques de Satanás são iminentes, são diários, eu diria são todo dia. Você levanta, ele já está proposto a atacarmos, não é? Então, ou seja, a gente tem que estar... E a gente vai, no decorrer aqui da pregação, a gente vai ver as comparações que ele faz, por exemplo, o cinturão da verdade. O soldado romano, ele usava um cinto largo de couro, né? Então, mas Paulo faz uma comparação aqui,
o cinturão é uma cinta larga, geralmente de couro, em que se penduram armas, ferramentas. O cinto também é um símbolo de proteção, protege as partes geradoras de vida na luta contra as trevas. Se não estarmos cingidos com a verdade, nos falta uma parte essencial da armadura. E se não estamos falando e vivendo a verdade, ficamos estéreis, infrutíferos para o Senhor. Quer dizer, Paulo sempre fazendo comparação, né? Aqui ele faz uma comparação em relação que, no caso do soldado romano, aquela cinta protegia também a sua genitália, né? Então, eles usavam aquele cinto também para isso também. Mas o que a palavra fala aqui? Que no nosso caso, nós temos que colocarmos, mas para que esse cinto, no nosso sentido, no sentido espiritual, para que nós sejamos frutíferos, né? Damos fruto nas coisas de Deus. E seguindo aqui, em João, Evangelho de João 15:8. Amém? Quem puder, quer ler para nós, Elaine, por gentileza? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão glorificados. Obrigado. Se a gente não tivermos cingido com o cinturão da verdade, que no caso eu já falei da comparação, e aí? A gente deixamos de dar fruto, não é? No caso do cinturão lá, era para outro sentido, né? De proteger os órgãos, que dali é onde procede a vida, a gente sabe, né? Então, mas nesse caso, é que a gente demos frutos. Falamos sempre do amor de Cristo, vivemos uma vida santa e reta nos caminhos do Senhor. E seguindo aqui, a couraça da justiça. A couraça da justiça é uma armadura defensiva que cobre o peito e as costas, onde ficam os órgãos vitais. O homem cujas práticas são pautadas na justiça é uma pessoa íntegra em sua conduta. Quando a palavra fala de justiça, fala da justiça, de fato, a justiça de Deus, pois a justiça humana não passa de trapo de imundícia. Você vê aqui, né, que comparação, né? Que a justiça do homem, Paulo aqui fala da couraça a couraça da justiça, né? Era uma proteção que protegia os órgãos vitais, ou seja, coração, pulmão, essa coisa toda aí. Todos esses órgãos que são vitais para o corpo humano. E Paulo fala aqui, faz uma comparação que está falando da justiça, só que a justiça de Deus é justa, né? Essa a gente sabe que essa não falha, mas a justiça dos homens não passa de trapo de imundícia, né? Quando a gente lê aqui em Isaías 6:46. Achou, Jobson? Amém? Isaías, não, desculpa, hoje está, Isaías 64:6, desculpa, perdão, já no finalzinho lá do livro lá do profeta messiânico lá, Isaías. Isso, por favor. Diz assim, ó. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Obrigado. Deus abençoe. Os calçados da
preparação do Evangelho da paz. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem a boa nova da paz de Jesus, né? Ou seja, o Evangelho da paz é o Evangelho do reino, ou seja, a proclamação do Evangelho de Cristo. O teu Deus reina, e a mensagem é esta: o Evangelho é da paz, porque na medida em que nós submetemos ao governo de Cristo, esse governo vai aumentando em nós. Temos a paz de Cristo governando nossos corações. Os pés são a base do corpo, dão sustento e levam o corpo ao seu destino. Os pés representam o nosso andar. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz representa o ID de Jesus, mas não só isso. Quer dizer que devemos ir preparados, treinados no Evangelho do Reino, sem pervertermos o Evangelho de Cristo, andando nele em santidade. Que a palavra diz aqui, né? Amém. Que a gente tem que andar no Evangelho do Senhor em santidade, sem pervertermos o Evangelho. Pregamos um Evangelho genuíno, um Evangelho da volta de Cristo. E em todo esse, vou abrir um parênteses aqui e fazer um comentário. Em todo esse turbilhão que nós estamos vivendo, às vezes a gente, pela falta de fé, a gente fala assim, meu Deus, né? A gente vê tanta coisa, tanta frieza no mundo, mas eu ainda consigo enxergar uma luz no fundo do túnel, que tem pessoas ainda no meio de nós. Seria incoerente até citar nomes, né? Eu falo assim, tem pessoas no meio de nós que a gente vê que essas pessoas estão preocupadas em apressar o reino de Deus, que Jesus venha logo para acabar tudo isso aí, né, irmã Elaine? Acabar todo esse sofrimento, né, irmã Maria? Todo esse tormento aí. A gente vê pessoas que estão interessadas. Graças a Deus que tem essas pessoas, né? Aqueles que estão dispersos, que Deus tenha misericórdia e traga ele para a sua infinita bondade e por seu infinito, por seu aprisco, né? Que é o aprisco do Senhor. O escudo da fé. A fé revela nossa limitação e incapacidade. É por isso mesmo, nossa confiança em Deus, que tudo pode. Além disso, a fé nos protege dos dardos inflamados do maligno, justificando-nos. Aqui em Romanos, vamos ler Romanos 5:1. Posso ler? Pode. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Só Cristo para nos justificar, né, irmão? O justo vive por ela, né? Vive pela fé. Se expressa em obras, o fruto revela a árvore. Vale lembrar que, numa batalha em campo aberto, os soldados ficam mais protegidos dos dardos inflamados lançados pelo inimigo. Quando se juntam fazendo seus vários escudos, parecem um só. Quando estamos juntos, nossa fé é aumentada e assim não somos atingidos tão facilmente. Olha aí que alerta interessante, né? Ele faz aqui uma comparação. Quando estamos juntos, a nossa fé se fortalece. No mundo hoje, e principalmente surgiu na Inglaterra esse movimento, me veio aqui na mente o movimento do desigrejado. Eu vejo, hoje eu já vi muitas pessoas, não precisa de igreja, porque igreja, aí entra naquele disse-me-disse, que não precisa de igreja. Esse desigrejado, isso é muito perigoso. Se a gente vem para a igreja, nós nos fortalecemos, né? Chega aqui na igreja, eu posso chegar aqui, se eu estou com um problema, posso me abrir com
com o Erivaldo, com o Jobson, sei lá, com o Alisson, com o Walter, com a Elane. Enfim, é uma maneira de você conversar e orar, pedir apoio, uma palavra amiga, ajuda, fortalece a fé. E outra coisa, uma brasa, quando fala que a gente tem que estar unido para a nossa fé, estarmos mais firmes na nossa fé e na esperança em Cristo, uma brasa fora do braseiro, o que acontece? Ela apaga, né? Então, essa onda de desigrejado é muito perigosa, muito perigoso. E eu confesso que outrora eu, em alguns momentos, caí nessa armadilha do Satanás aí. Porque se a gente ficar em casa quietinho, não adianta. A gente não tem uma vida de oração, nós não temos uma vida de compromisso com Deus, não. Você cai no ostracismo e no esquecimento, e aí vai esfriando, aí depois não quer nem saber de Deus mais. Essa é a grande verdade. O capacete da salvação. O capacete protege a cabeça. Na cabeça está o cérebro. Outra parte vital do corpo. No cérebro está o que chamamos de mente, ou os pensamentos. O capacete da salvação protege nossa mente das mentiras do diabo, das influências do mundo. Vamos ler Romanos 12, 2. Amém? Quer ler, Alisson? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso, irmão, eu penso que está ao nosso alcance, né? Às vezes, nas minhas orações, eu falo, Senhor, me dá novamente uma maneira de pensar, um equilíbrio, tira de mim tudo aquilo que aqueles maus pensamentos que não são teus. Tudo que vem de Deus é bom, é maravilhoso, né? É aproveitável. Tudo que vem do Senhor falta até adjetivos, né? Para nós fazermos comparações, porque tudo que vem do Senhor é bom demais. E às vezes às vezes eu estou em casa em momento de reflexão, falo, Senhor, né? E às vezes fico o dia inteiro pensando em conta, no que vai fazer, no próximo mês, não sabe? E aí a gente vai se levando por essas coisas e esquecendo de quê? De Deus, do essencial, de termos o quê? Uma mente sã, uma mente sadia, virada para o céu, para o alto, lá para o trono da graça, é onde vem o nosso socorro, né? E às vezes nós perdemos muito tempo aqui na terra, nesse plano aqui embaixo, o quê? Com migalhas, pegando migalhas, preocupado com migalhinhas daqui, dali, esquecendo da vida vindoura e o plano eterno que vai ser maravilhoso. E a gente fica disperso, desvia os pensamentos para outras coisas que não tem nada a ver com o trono de Deus. A espada do Espírito. Isso aqui, a palavra de Deus, a Bíblia é muito importante nessa guerra, pois traz cura para as feridas causadas pelo inimigo. Também porque corremos risco de morte quando não a conhecemos ou rejeitamos a pregação da palavra. Também gera fé nos nossos corações. É fiel e digna de toda a aceitação. Deve abundar em nós, ser bem manejada e pregada a tempo e fora de tempo. Vamos ler 2 Timóteo 4, 2.
Pode ler? Pode, irmã. Pregar a palavra, isto que seja oportuno, que não corrige, repreende, exalta com toda a longanimidade e doutrina. Obrigado, irmã. É isso aí. A palavra de Deus tem que ser pregada, né? E com longanimidade e doutrina. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, porque temos esta orientação de Deus, porque estamos em guerra e nossos inimigos não são carnais. Olha aqui que eu lembro que Paulo falou, né? Que nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Você imagina, quando Satanás foi expulso lá por Miguel, e esse é Jesus, ele arrastou a terceira parte com ele lá. Você imagina as potestades do ar. A gente vê tanta coisa aí. A gente tem que estar o quê? Sempre em oração, pedindo a Deus, me guarda na saída, Senhor. Se for fazer uma viagem, pede a proteção de Deus, porque as potestades do ar está aí espalhada por todos os lugares do planeta Terra. E em cada lugar do planeta ele tem suas legiões para atacar o ser humano, né? E o que fala aqui, né? Que nossos inimigos não são carnais, eles são espirituais, né? Eu costumo dizer assim que, por exemplo, a pessoa fala assim: eu tenho um inimigo carnal. É um erro. Às vezes nós comentamos: fulano é meu inimigo, não gosta de mim. A gente não tem inimigo aqui na face do planeta Terra. O nosso inimigo são esses aqui que a Bíblia está falando. A gente não tem inimigo. Inimigo carnal. A Bíblia está falando que nós não temos inimigo carnal. O nosso inimigo é o opositor a Deus, né? Estamos em luta, em plena guerra. Uma soma de batalha. E nossos inimigos não são pessoas, tá vendo? Não são nossos vizinhos, não colegas, aqueles que se opõem no nosso caminho, e muito menos nossos irmãos em Cristo. Aí onde o bicho pega. A pessoa dentro da igreja põe na cabeça dela que ele tem inimigo dentro da igreja. Isso é de uma infantilidade, sinceramente, viu? É de uma falta de consciência, de uma falta de pensar, de raciocinar. Podemos ter pensamentos diferentes, não em relação às coisas de Deus, é lógico. Em algum momento podemos nos concordarmos com alguma coisa, um pensamento de outra seja diferente, mas isso não quer dizer que a pessoa é nosso inimigo. A palavra é bem clara: nossos inimigos são espirituais e não são carnais, né? Aqueles que se opõem no nosso caminho, e muito menos nossos irmãos em Cristo. Definitivamente isso tem que estar bem claro. Está bem claro. Nós não temos inimigo carnais. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos ler 2 Coríntios 10, de 3 a 5. 2 Coríntios, de 10 a 3. Você lê para nós aí, irmã Elaine? Ou Fábio, quer ler, Fábio? Irmã Elaine, lê para... 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Estou já acabando, irmão. Eu vou até...
10, 3 a 5, né? Isso. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Contra, ó, que diz aqui no texto, né? Contra essa corja de inimigo, não podemos lutar de qualquer jeito. Tá vendo? É bem um alerta, né? Nem com qualquer arma. Nem tampouco usamos a armadura humana. Em Atos 19, não precisa ler não, em Atos 19, 13 e 16, vemos que a autoridade delegada por Jesus é escrita aos seus discípulos: aquele que vive sob o seu senhorio, aquele que anda com ele e por ele são enviados. Não existe poder mágico nas palavras: no nome de Jesus há poder, no sangue de Jesus há poder. Sim, no nome de Jesus, mas principalmente na sua pessoa. Se estamos nele, ele agindo através de nós e nós sob a sua autoridade, aí sim os inimigos se submetem. Que fique bem claro, a armadura de Deus é para soldados e discípulos, não para simpatizantes do Evangelho. Interessante isso aqui, né? A armadura de Deus é para aqueles que se colocam na posição de soldado, não de simpatizante. Eu sou simpatizante, tal, mas não quer compromisso, né? Não pega uma posição de soldado de Cristo. Eu vou terminar, irmãos. A maior parte do nosso tempo de oração deve ser destinada à intercessão pelos outros. A gente não pode só orar em relação só para nós, né? Não criarmos esse egoísmo, né? E às vezes a gente tem essa mania. Às vezes a gente baixa o joelho, a gente pede só por nós, né? Oh, misericórdia, meu Deus, né? Aí quando a gente se volta e pensa, fala: não, Senhor, ora pela igreja, pelos irmãos, pelas famílias, pelos aqueles que estão doentes, por aqueles que estão lá fora sendo usados pelas forças malignas. E a gente temos esse hábito, né? Isso aí entra o egoísmo humano. Só Jesus. Conforme o exemplo deixado por Paulo, que fazia isso pelos seus amados irmãos, certamente sempre guiado em suas orações pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, que a gente tenhamos essa consciência de que devemos nos revestirmos das armaduras de Deus. Está ali o conjunto todo, e colocarmos isso em prática no nosso dia a dia, para que possamos vencermos os dardos inflamados do nosso inimigo, porque os ataques são iminentes a todo momento. Se ele não ataca de um jeito, ele ataca de outro. Não é eu que eu diga, mas a gente tem que pedir sempre o amor de Cristo, a força de Deus, para que possamos vencer todas essas guerras, não é? Para fecharmos, Alisson, o hino 195.
Glorioso e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais, Senhor, esse alerta vindo da tua parte, Senhor, ensinando, Senhor, que nós devemos, como cristãos, Senhor, sempre estarmos armados com o conjunto de todas as tuas armaduras, Senhor, que a tua palavra diz, Senhor, que nós temos que usar, Deus, para nos livrarmos, Senhor, dos ataques eminentes do nosso arco inimigo. Deus, rocha firme, Deus Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada cristã. Nós sabemos, Deus, que estamos vivendo os minutos finais, Senhor. Disso não temos dúvida, Senhor. Os sinais são muito evidentes, Jesus. Deus, socorre, Senhor, os teus filhinhos aqui na terra. Protege, Senhor, contra esses dados inflamáveis do inimigo de nossas almas, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor, para que possamos, ó Deus, ajudar e sermos também luz, Senhor, para aqueles, Senhor, que estão precisando, aqueles que estão fracos, aqueles que estão dispersos, Senhor. São teus filhinhos também, Senhor. E todos os lares, Senhor, também que estão assistindo, Senhor, essa live, que o Senhor leve a tua paz, leve a tua esperança, que leve, Senhor, o conforto através do teu bom e santo Espírito, Senhor. Deus, protege a tua igreja, Senhor, aqui na terra, porque nós sabemos, Senhor, que está difícil, Deus. E nesse turbilhão, Senhor, a tua igreja ainda representa a Arca de Noé, Senhor, nos tempos antigos, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nos dá uma boa semana, um resto de semana, Senhor, que para nós é desconhecida, Deus, mas para ti é conhecida, Senhor. Deus, fica com teus filhinhos, nos guarda, Senhor, de todos os males, Senhor. Espanta, Senhor, essa enfermidade que está assolando a humanidade, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. É o que nós te pedimos, no doce nome de nosso Senhor e eterno Salvador Jesus Cristo. Amém.